Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente hoje vai estar falando sobre soluções de software né? A gente vai estar falando sobre produto mesmo, né? Então, e como que a sua empresa pode ganhar com os produtos da Entre. Bom, eu sou Charlie Macedo, né? Acho que a maior parte de vocês já me conhece. A minha formação original é eletrônica, depois eu fui para análise e desenvolvimento de sistemas. E a minha formação tem seguido um rumo no sentido de tecnologia da informação e gestão de negócios, né? Então, e eu sou executivo da Entre. Estou nesse mercado desde 1997, no mercado de outsourcing de impressão. Trabalhei em muitos projetos de implantação de outsourcing e também tive a oportunidade de desenvolver, participar da criação do zero do projeto de bilhetagem, vários projetos de software para outsourcing de impressão, tanto de dados variáveis quanto, enfim, de impressão de etiqueta. Tive muitos projetos de impressão e outsourcing. Também sou sócio de uma empresa de outsourcing, né, que foi aonde a gente desenvolveu o Print Scout, né? O Print Scout, a gente se tornou sócio de uma empresa de outsourcing para pegar o know-how e poder desenvolver o Print Scout, né? Eu atuo como palestrante em diversos eventos de MPS, tá? E a ideia é que a gente consiga passar aqui na apresentação um pouco desse conhecimento para todos vocês. Só para a gente alinhar bem, é uma apresentação de produto hoje, né? Eu sempre prezo para que a gente consiga trabalhar sempre a questão conhecimento, mas hoje o foco vai ser produto mesmo, tá, gente? Então é uma apresentação que a gente vai falar dos produtos da Entre, como eles funcionam, como vocês podem ganhar dinheiro e oportunidade. Tá? Essa apresentação, ela é um resumo de todos os produtos, tá? A gente vai falar de todos os produtos de forma resumida, e aí depois a gente vai ter 4 outros treinamentos que são de produtos específicos, tá? E aí eu convido vocês nos próximos treinamentos envolverem técnicos, envolverem comercial, porque lá no treinamento que a gente vai falar dos produtos específicos, a gente vai estar falando sobre instalação, a gente vai estar falando sobre argumento de comercial, os próximos treinamentos a gente vai dividir em espaços para o pessoal do comercial falar de argumentação, para o pessoal da área técnica falar de aspectos técnicos, então vai ser um treinamento bem legal. E hoje a gente vai dar um overview geral dos produtos, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem colocando no chat. Foco no treinamento, porque se a gente começar a fazer outras coisas fica difícil, e papel e caneta, né, para a gente fazer a anotação. O treinamento é uma realização da Entre, né, que é um fabricante de software, e do Impressão Gerenciada. Impressão Gerenciada apoiando o treinamento, a gente divulgou para o mail da Impressão Gerenciada também. Então, todo esse treinamento surgiu lá dentro do grupo de WhatsApp da Entre, né, do Impressão Gerenciada. As próprias empresas de outsourcing estavam pedindo para a gente realizar um treinamento falando das soluções, e a gente uniu o útil ao agradável para realmente falar e poder abordar com vocês esse treinamento, tá? Então, importante que é esse alinhamento de expectativa em relação ao treinamento, para todo mundo conseguir estar na mesma página, tá? Então, a gente tem 4 produtos principais, tá? Que são produtos 100% focados no mercado de outsourcing de impressão, tá? O primeiro, eu sempre vou falar nessa ordem, as referências de Print Scout, Print Account, Print Monitor e Safe Print, porque os nomes são bem parecidos e pode gerar um pouco de confusão. Então, para todo mundo entender, o Print Scout é o software para monitorar as impressoras, né? O software que é para a empresa de outsourcing. O Print Account é o software que vai instalado lá dentro do cliente para fazer bilhetagem de impressão da rede dele. Um produto novo que a gente tem, que foi lançado há poucos meses, é o Print Monitor. Tá? O Print Monitor, ele é um software para bilhetagem na nuvem. Tá? Não é um produto que é para ser instalado
lá dentro do cliente. É um produto que é para que vocês só põem um agente dentro do cliente, vocês controlam tudo no data center, tá? Sem ter que precisar estar instalando no servidor de impressão, tá? É um produto que tem um conceito diferente do Print Account, tá? E o Safe Print, que é o software de impressão segura por biometria, por crachá, enfim, por N formas. Tá? A nossa programação hoje, a gente tem esse treinamento de soluções de software, que é um apanhado geral, né, sobre cada um dos produtos. E aí, na sequência, a cada 15 dias, a gente vai fazer um treinamento de produto. Tá? Então, Print Scout dia 14, dia 28, Print Account, dia 11 do 8, Print Monitor, e dia 25 do 8, Safe Print. Então, a gente vai ter, para cada produto, um treinamento, porque aí a gente consegue abordar aspectos comerciais bem detalhados sobre o produto, a gente consegue falar de como que é o processo de instalação e aspectos técnicos, né, e consegue ter uma abordagem mais ampla, né. Tá? Antes da gente começar a falar de software, eu sei que para algumas pessoas que estão aqui não precisaria, mas é importante a gente alinhar. Tá? Software é um programa de computador, né, desenvolvido por programadores, é um aplicativo, né? Esse programa vai ser instalado em algum lugar, tá? Alguns vão ser instalados no cliente, outros vão estar na nuvem, outros vão estar no servidor de impressão, outros vão estar na estação, mas são softwares aplicativos. Tem uma funcionalidade específica, por exemplo, o Print Scout monitora as impressoras. Ele não faz impressão segura. Tá? Então, cada software tem um papel e a equipe de engenharia desenha ele para ter esse papel específico, né? Então, é importante que a gente entenda isso, que cada um vai desempenhar uma função. Por exemplo, apesar do Print Account e o Print Monitor serem softwares de bilhetagem, eles são diferentes, eles têm características diferentes, são para públicos diferentes, têm aplicações diferentes. Então, é importante a gente entender isso. Tá? E software tem uma continuidade de desenvolvimento. Hoje vocês, por exemplo, entram no Print Scout, tem a funcionalidade A. Se vocês entrarem amanhã, vai ter uma funcionalidade B, que foi implementada e colocada no ar. Né? Então, isso tem uma evolução, tá? É importante a gente entender isso, que software depende de hardware e permissão. Por exemplo, se vocês instalarem um software de monitoramento de impressora no cliente, e o cliente ir lá e bloquear o firewall, o software não vai conseguir passar no firewall porque ele tem essa dependência. Né? Ele precisa desse recurso disponível. Ou se o cliente lá formatar o computador, vai ter que reinstalar, porque ele depende disso, ele depende de estar instalado para rodar. Então a importância é que não tem mágica de software que vai funcionar eternamente e que se o cliente formatar o computador ele continua funcionando ou coisa do tipo. Não? Se a secretária for lá e desinstalar do computador, vai continuar funcionando? Não vai, ele precisa estar instalado, tá? Então precisa tá em condições boas para ele trabalhar, né? O primeiro software que eu vou estar falando é o Print Scout, né, que é o software que monitora os parques de impressoras. Tá? O Print Scout, ele fica conversando com as impressoras no cliente, cada um dos equipamentos, e consolida todo esse dado na nuvem para a empresa. Tá? Todas as impressoras acabam vindo para vocês numa única console web. Então, o Print Scout tem essa função, é fazer essa telemetria das impressoras, esse monitoramento das impressoras. E o público-alvo deles são as empresas de outsourcing. Tá? Geralmente não se comercializa para um usuário final. Qual é o caso que se comercializa para um usuário final? Um cliente que tem muita impressora. Sei lá, o cliente tem 500 impressoras e o departamento de TI precisa monitorar as impressoras. Óbvio, ele vai usar porque esse cara é maior que muita empresa de outsourcing. Tá? Então, se o cara tem muita filial, tem muita empresa, óbvio que vai encaixar. Mas o público original dele é pensado para as empresas de outsourcing de impressão. O que esse cara faz, tá? Ele coleta contador para fechamento mensal, ele monitora para suporte ativo, então você olha lá no status que a impressora está com tampa aberta, você olha no status que está terminando o revelador, então você consegue ver em tempo real o que está acontecendo lá no cliente, para a tua manutenção ser proativa. Porque é óbvio que se está com uma mensagem de revelador, não adianta tu ir lá no cliente sem levar um revelador, né? Então tu olha lá no Print Scout qual é o status que está na impressora,
e leva já o revelador junto, porque tu sabe que está dando mensagem revelador. Acompanhar os consumíveis, os níveis de toner, os níveis de suprimento em geral, né? Gerenciar a chamada do cliente, tá? Liberar a tua equipe, porque muitas empresas fazem ainda coleta de contador com o técnico indo buscar, ou com o comercial, e ainda dão aquela desculpa esfarrapada de que é para o comercial fazer relacionamento com o cliente. E a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que o comercial vai lá correndo, pega o contador e sai correndo. Ele nem tem tempo de tomar um café com o cliente na maior parte das vezes, tá? Porque geralmente é debaixo do mau tempo e poucos dias para fechar e não sobra esse tempo. Então, tu libera o teu comercial para realmente fazer visitas de qualidade, tu libera o teu técnico para atender chamado, porque a mão de obra do técnico, do comercial é uma mão de obra cara, e esses caras têm que estar focados em produzir, em fazer o que eles têm que fazer. Né? Em realidade é isso que tem que acontecer. E também reduzir o estoque de suprimento, porque tu consegue enxergar como que está esse consumo de suprimento. Né? Tu tem dashboard de resumo dos clientes, detecção automática de equipamentos instalados, né? Só tu habilitar e ele detecta, relatórios analíticos, né? Para vocês poderem olhar no detalhe, dado ou sintético, para fazer a cobrança mensal, né? O gerenciamento dos ativos de impressão, né? Detecção nas falhas, né? Pelos status de erro. Também ele é utilizado bastante para fazer orçamento, então quando eu vou lá no cliente para fazer um orçamento, em vez de eu sair fazendo orçamento a Deus dará, instala, deixa rodar uns dias, vê como que se comporta a impressão do cliente, quais são as impressoras que mais imprimem, né? E aí monta o orçamento em cima de dados reais, né? Deixa rodando alguns dias e coleta essa informação. Ele pode criar contas para o teu cliente acessar também, né? Para ele conseguir enxergar só as impressoras dele. Né? Tem integração com os ERPs via web service, a gente tem duas formas de integração com o ERP, ou via CSV, né, que tu exporta o arquivo, ou via web service. Alguns ERPs já têm essa implementação, outros estão implementando, então interessante que se teu ERP não tem, conversar com eles para fazer essa integração, para não precisar ter que salvar o arquivo no fim do mês e colocar dentro do ERP. Né? Então, aí o web service, o ERP vai lá, faz uma chamada com uma chave de segurança tua e o Print Scout entrega esse dado para o ERP. Né? Também tem indicadores de troca antecipada de toner, né, para te saber quem são os clientes que estão tendo um comportamento aí de troca antes do final do toner. Né? A gente usa inteligência artificial para isso. Então, a inteligência fica analisando o comportamento daquele cliente ao longo do tempo e quando acontece essa troca, ele sinaliza, tá? Então, ele fica sempre olhando para esses comportamentos. E controle de suprimento, né? A gente está liberando uma funcionalidade daqui a uns dias que é o controle do estoque mesmo, tá? Então, o estoque do suprimento controlado dentro do Print Scout. O que é valor para o cliente final, tá? O grande valor do Print Scout é para revenda, tá? Para a empresa de outsourcing, porque ela tem o controle total sobre o que está acontecendo no parque, o que estão imprimindo e quanto ela tem que cobrar. Mas para o cliente final, para ele é transparência. Na hora que tu entrega uma conta de Print Scout para ele poder acessar e acompanhar, você está sendo transparente com ele. Ele pode auditar o teu contrato, ele pode acompanhar o teu contrato, tá? E isso gera uma relação de confiança, né? Ele é uma licença de software as a service, tá? Hoje é um formato de mensalidade, né? Você paga um valor por mês por impressora monitorada, você compra um pacote de base, por exemplo, 50 impressoras, 500 impressoras, 5.000 impressoras, o que excede dessas 5.000 impressoras da tua mensalidade, tu paga um adicional pequeno, tá? E é independente do número de clientes, tá? Então, você pode ter 10 clientes com uma impressora ou um cliente com 10 impressoras e é o mesmo valor, porque ele está focado no número de impressoras. Cada produto tem um sistema de licenciamento diferente, tá, pessoal? Até porque são situações de mercado diferentes que cada um se encaixa, tá? Normalmente, o produto SaaS, ele tem uma mensalidade, né, fixa. O produto que é instalado dentro do cliente, ele está relacionado a servidores e outras coisas. Mas o Print Scout está focado nisso. Ele só olha o número de impressoras. Como que geralmente o mercado entrega Print Scout? Ele entrega para o cliente final de forma gratuita, a empresa de outsourcing entrega de forma gratuita.
porque é interessante para a empresa de outsourcing, ele não é um recurso que tipo, o cliente vai te pedir para auditar geralmente, tá? Só os grandes pedem isso, essa auditoria. Então, tu pode antecipar e entregar isso para o cliente de forma como parte do teu princípio de transparência, né? E também entregar como uma tarifação de primeiro nível. Tá? Que significa essa tarifação de primeiro nível? O cliente vai saber o que cada impressora está imprimindo. Tá? Porque geralmente o cliente pede um software de graça às vezes. Né? Acontece bem seguido dos clientes pedirem software de graça. Aí já é o teu argumento, olha, de graça eu posso te dar esse daqui, que vai te dizer por impressora exatamente o que está sendo impresso. Se tu precisar um software que seja mais detalhado, que tenha informação mais específica, aí eu posso ver um orçamento para ti. Né? Então, tu consegue ter como um argumento para amenizar a questão do software de graça. Né? E ele é importante para a revenda, né? Para poder fazer esse trabalho de acompanhamento. E pode criar uma conta lá para o cliente acompanhar. Tá? Então, preço, se alguém precisar de preço, a Grazi e o Cris, os dois estão assistindo aqui a palestra com vocês. O Cristiano e a Grazi também estão os dois dentro do grupo de outsourcing, tá? Das empresas de outsourcing no grupo de WhatsApp da Entre. Então, vocês podem entrar em contato com eles, ou via comercial para todos os produtos, tá? Podem entrar em contato com eles bem tranquilo. Segundo produto, Print Account. Tá? O Print Account é um software para tarifação e bilhetagem de tudo que é impresso na rede corporativa. Tá? O foco dele é rede corporativa. Tá? Ele é instalado lá dentro do cliente e ele informa toda a informação do que é impresso. Nome do usuário, horário que imprimiu, de que computador saiu, para que impressora foi. Tá? Então, nome do documento, tem um monte de informação de cada job que é impresso. Tá? Ele coleta essa informação, armazena e disponibiliza. Tá? E ele precisa de um servidor de impressão lá dentro do cliente. Tá? Então faz essa função de gerenciar a impressão. O Print Account, para o cliente final, ele enxerga alguns fatores, tá? Primeiro é reduzir custo e controlar gasto, tá? Ele quer poder saber o que está sendo impresso, tá? Informação do que está sendo impresso. E outra coisa que é mais importante, eu diria, de tudo para ele, é poder fazer o rateio de custo no departamento. Porque quando vocês entregam uma conta de R$3.000 para o cliente, o que acontece se não tem software de gerenciamento? Tá? O que vai acontecer é que aquela despesa vai ser alocada dentro do custo da TI. E a despesa alocada dentro do custo da TI, a TI vai viver pressionada a cortar esse gasto. E aí ela vai querer cada vez mais cortar o gasto de impressão. Na hora que tu coloca um software de gerenciamento, a TI não tem mais essa conta. Tá? Esse problema para de ser da TI. Esse problema passa a ser dos departamentos, porque a TI vai bilhetar e vai mandar a conta lá para o departamento financeiro, para o departamento comercial, para cada um dos departamentos. Esse cara da TI, quando ele consegue distribuir esse custo para os departamentos, ele sai da pressão da despesa de outsourcing ser uma despesa de TI. Tá? E para o departamento, para quem está fazendo a terceirização é importante, para ele é importante, e para os departamentos em geral também, porque eles vão saber o quanto eles estão gastando. Então é importante a gente conseguir entender esse contexto, tá? E poder fazer essa distribuição de maneira justa, e isso vai ser o valor para o cliente lá, né? Ele conseguir realmente fazer esse rateio. O Print Account tem 3 versões. Tá? A primeira versão, que é a Small Business, tá? Que são para pequenas empresas. E quando eu falo pequenas empresas, são empresas que têm um servidor de impressão só. E a gente tem a versão Standard, que são para empresas que têm mais de um servidor e que precisam de recursos mais avançados. E a terceira versão é a Enterprise. A versão Enterprise é o que normalmente é para uma licitação, para uma grande empresa, para uma universidade, para o escritório de contabilidade, que são
que precisam de recursos avançados. Tá? Então, o Small Business é uma versão que tem menos recursos para ser barata para as empresas pequenas. A Standard é a base do Enterprise, a partir da Standard é que se coloca os módulos do Enterprise, tá? E a Enterprise são para grandes empresas. O que a gente tem de funcionalidade? Tá? A gente tem uma série de coisas, tá? Então, essas primeiras características estão presentes em todos, né? Que cadastrar automático todos os usuários, todas as impressoras, sistema de relatório, coleta de contador de hardware que ele também faz, suporte a vários sistemas operacionais imprimirem, seja o Windows, Linux, Mac. Então, ele consegue bilhetar isso. Não está fixo a uma marca de impressora, né? Ele pode bilhetar qualquer marca. Permite, na versão standard, agendamento de relatórios, integração com AD, interface desktop. Na Enterprise, você já começa a ampliar as funcionalidades e a sofisticação da instalação. Por exemplo, a gente consegue fazer a tarifação de scanner e fotocópia, que lá na Standard só faz de impressão. Tá? Essa tarifação de scanner é extremamente novo, é algo que a equipe está liberando agora. Tá? A gente já tinha tarifação de fotocópia, já tinha tarifação de impressão, e a gente tem liberação para tarifação de scanner. Né? A gente tem também auditoria de impressão. Essa auditoria de impressão é guardar uma cópia do documento impresso, é como se fosse um GED, tá? Ou gerar PDF de cada uma desses documentos gerados, sabe? Né? Então, cada documento gerado fica uma cópia e você pode auditar elas. Impressão identificada é aqueles marcadores que coloca em cada página impressa. Né? Então, você consegue botar a data, a hora, nome de usuário, nome de computador que originou, várias coisas, sabe? Tipo, todos os parâmetros do documento você consegue colocar no cabeçalho, no rodapé, letra pequena, grande, você escolhe. Né? Então, impressão virtual, eu gero a impressão, mas ela não vai para nenhuma impressora, ela vai para um GED e ali ela consegue ser direcionada depois para uma impressora física pelo usuário. Ele loga no aplicativo, no site lá do gerenciamento de impressão, ele consegue fazer esse direcionamento. Né? Tipo, é semelhante à auditoria, só que o usuário fica com acesso a isso. Né? Cobrança pós-paga para a universidade, para poder cobrar junto com a mensalidade do aluno depois as impressões que ele fez. Ele imprime no quiosque e aí essa impressão que ele fez no quiosque vai sair junto com a mensalidade. Então é um autosserviço de impressão. Então o usuário vai lá, loga com a matrícula dele na estação, faz a impressão e isso é alocado junto lá na cobrança da mensalidade do aluno. Né? Então a gente integra com o RP da faculdade, ele consegue fazer. Cota de impressão, que é para limitar ou notificar o usuário que ele está atingindo o limite máximo. Né? Por exemplo, se ele tem lá 100 páginas, então eu posso dizer que quando atingir 50% eu notifico, ou quando atingir 80% eu notifico, só quando atingir 100% eu notifico, ou bloqueio também, né? Eu posso dizer, olha, não pode mais imprimir. Follow me print, que é a função de manda imprimir e eu retiro em uma impressora específica, tá? Então eu vou lá e me identifico na impressora e ele já vai retirar na impressora que ele tiver na frente, né? Então sobe para a nuvem. Função pós-paga, tá? O Vinícius perguntou ali se essa função pós-paga pode ser embarcada. A gente não trabalha com embarcado, a gente sempre integra os equipamentos com o LDAP. Então eu consigo pegar um evento no equipamento lá no servidor LDAP e identifico o evento, tá? Então todas as nossas soluções a gente foca para ser universal, porque tem muita impressora que o pessoal coloca em projeto que não tem embarcado. Então a gente consegue atender sem precisar embarcar tudo fazendo integração via LDAP, tá? O centro de custos hierárquico, que existem empresas que precisam ter níveis de centro de custo, então já tem roteamento de impressão. Por exemplo, se você tem lá uma fila que está indisponível por algum momento, você pode ir lá e dizer, olha, tudo que sairia nessa HP agora vai ter que sair na impressora Brother. Então você consegue fazer esse roteamento.
tá? Você tem interface web, tem essa alocação de custo por projeto. Esse alocação de custo por projeto é o famoso pop-up, né? Então, quando o usuário manda imprimir, ele pergunta, para quem que é essa impressão? Para que departamento, para que cliente, para que projeto? Então, a gente tem vários casos que a gente dá carga de dado integrado com o sistema do cliente para nominar os departamentos ou nominar os projetos ativos, e o cliente, na hora de mandar imprimir, ele escolhe qual é o projeto e aloca esse custo. O departamento de engenharia usa bastante isso, contabilidade usa bastante isso, escritório de advocacia usa bastante isso. Então, quando manda imprimir, ele diz, e eu posso proteger por senha ou usuário e senha, se quiser. Então, eu identifico ali qual que é a senha daquele projeto, e só quem tem a senha do projeto pode alocar o custo, né? Integração com BI, então eu posso disponibilizar no Print Account conexões de BI, por exemplo, um Power BI para poder extrair dado e mostrar os dados do jeito que o cliente quiser, né? E tarifação de hardware, que é uma funcionalidade que a gente já tinha há algum tempo e que era bem pouco comercializada, a gente reescreveu boa parte dela nos últimos meses e a gente está liberando a tarifação de hardware em escala, né, para as pessoas poderem, para a empresa poder tarifar por contador de hardware mesmo. Então, o Print Account assume o controle da impressora e tudo que é impresso é monitorado via contador de hardware, ele não pega via spool, né? Então, ele tem uma comunicação bem mais efetiva com a impressora. Em alguns casos, alguns clientes precisam disso, então a gente melhorou bastante essa funcionalidade nos últimos meses, né, para poder ter essa bilhetagem por hardware de fácil utilização. Público de print account é praticamente para todos os tipos de usuário finais, na indústria, comércio e serviço, só que tem um apelo muito forte para escritórios de advogado, contabilidade, hospitais, universidades e governo, né, que governo bastante, a gente tem atendido bastante editais e é um mercado gigante. Então, tem oportunidade em diversos segmentos. Tem gente que se especializa, por exemplo, em escritório de contabilidade e acaba tendo uma gama gigantesca de escritórios de contabilidade com soluções sob medida para eles. Tem gente que se especializa em universidades, em quiosques de atendimento. Tem outros que se especializam na questão de correções de prova, enfim. Então, cada empresa de outsourcing vai escolher um nicho e vai trabalhar melhor naquele nicho. Tá? Eu sempre aconselho não focarem em nichos específicos, porque vocês ganham velocidade. Né? Então, em relação a diferenças de preço, Small Business é preço fixo, porque ele é para um servidor só, tá? Então é preço fixo. O standard, o preço dele é um preço por servidor de impressão. Tá? Então, se eu tiver 3, 4 servidores, a licença vai ter um valorzinho por servidor adicional. E o Enterprise é por projeto. Tá? Então, sempre que a gente fala de Enterprise, dessas configurações avançadas, um gerente de conta nosso, especialista na solução, vai sentar com vocês e literalmente pegar pela mão e fazer junto o projeto. Tá? Principalmente as primeiras vezes, né? Depois que vocês têm uma experiência, fica bem fácil. A gente tem vários clientes que gerenciam os próprios orçamentos, mas eu diria que as primeiras vezes peguem um especialista nosso e trabalhem junto, tá? Isso não tem um custo para vocês. Então é importante que aproveitem isso e que construam junto, né? Sempre o projeto Enterprise é um projeto de 4 mãos, né? A licença do Print Account pode ser tanto licença anual quanto aluguel mensal, tá? A gente trabalha sempre nesse formato. A gente tem alguns projetos que algumas revendas preferem fazer custo página. A gente não prefere, a gente prefere que vocês consigam se planejar e saibam qual é o custo fixo de vocês, tá? Tanto ou anual ou mensal, mas que saibam claramente qual é o custo fixo, para não ter surpresa. Tá? Cada módulo, cada funcionalidade tem um valor específico, porque tem várias coisas que é como um Lego que vai se encaixando, né? A base de cobrança do Enterprise é baseada em servidor e multifuncional controlada, né? Por exemplo, tarifação de cópia.
tu tem um valor do servidor e um valorzinho do software que monitora cada uma das multifuncionais, tá? Então, isso não é complicado de fazer o cálculo, mas o Cristiano ou a Grazi pode fazer com vocês. Tá? No caso, até para ficar claro, para não dizer que esconde informação, né? No caso de uma licença anual, ele tem uma renovação nos próximos anos, né? Então, você tem um valor de licença que você paga e você paga 20 e poucos por cento de renovação no ano seguinte, para renovar e manter essa licença funcionando. E uma coisa que a gente não faz é botar limitações do tipo, eu tenho cliente, ele bilheta até tantas páginas, ou ele bilheta até tantos computadores, tá? Quando a gente está falando de uma instalação de enterprise, completamente, não existe limite de página, não existe limite de usuários, não existe limite de impressoras ou computadores. O que vai determinar esse teu limite é o teu hardware lá do servidor, tá? Não é as limitações de software. A gente tem instalações com muitos milhares de computadores, muitos milhares de usuários, centenas de impressoras, tá? Então, da casa de milhares de impressoras também. Então, a gente não põe, tipo, não vai te cobrar mais porque tu imprimiu, passou de 1 milhão de página ou coisa do tipo, tá? Então, quando a gente está falando de enterprise, não tem nenhum limite desse tipo. Como que as empresas entregam isso? Tá? Normalmente, como um item de contrato, o software de bilhetagem é um item de contrato, né? Da mesma forma que uma impressora ou que um servidor de impressão. Alguns caras querem adicionar uns X centavos no custo página. Eu não aconselho, porque isso vai fazer com que o teu custo página suba. Tá? E não é interessante, porque tu sempre é comparado por custo página. Então, tira isso do custo página, cobra como um item de contrato, do mesmo jeito que tu tem lá a identificação do hardware, do custo fixo do hardware mensal, tu vai ter o custo fixo de software. Tá? Então, eu aconselho isso porque mantém teu custo página mais baixo, tu não sobe o custo página. Tá? Então, tem as empresas de outsourcing normalmente são as donas das licenças, tá? Então você compra uma licença, por exemplo, aluga uma licença e tu coloca lá no cliente final. Se o cliente cancelar esse contrato que tu tem com ele lá porque terminou, sei lá, ou outro motivo, tu consegue realocar essa licença. Tá? Tu consegue, um cliente que tu vinha renovando lá por 20 e poucos por cento a licença, terminou o contrato dele, tu pega, em vez de tu imobilizar uma licença nova, tu vai pegar essa licença do cliente A, coloca no cliente B e continua pagando sua renovação, porque a licença é da empresa de outsourcing e ela pode trocar de cliente. Tá? Então, isso é uma flexibilidade que a gente tem diferente do mercado. É a mesma coisa, preço, falar com o Cris, com a Grazi, os dois estão lá no grupo de WhatsApp. A gente tem o nosso terceiro produto que a gente vai falar é o Print Monitor. O Print Monitor ele é um produto que de certa forma é concorrente do Print Account e ele é um pouco diferente. Ele tem características parecidas, mas ele se encaixa num outro segmento. Tá? Ele é um software de bilhetagem e tarifação, ele olha tudo que é impresso dentro da rede corporativa. Ele identifica o usuário, todos os detalhes da impressão, se era cor ou PB, enfim, todos os detalhes do job, de que computador saiu, para que impressora foi. Tá? E tem essa função de gerenciamento de impressão. Só que ele não precisa de servidor de impressão. Ele tem um conceito um pouco diferente, que você instala. Você pode usar no servidor de impressão, sem dúvida. Você pode colocar um agente dele no servidor de impressão que vai funcionar bem, perfeito. Só que ele é desenhado para você poder instalar, digamos que o cliente tem lá 3 computadores, você vai lá e instala o agente dele nos 3 computadores e bilheta e integra tudo na nuvem. Então, quem vai fazer o papel do servidor principal é o data center, tá? Então, tu não precisa ter essa despesa de servidor lá dentro do cliente, né? Então, aí tu pode colocar e ele tem um modelo de software as a service, né? Um pouquinho diferente. E o valor percebido pelo cliente é exatamente rateio de custo por departamento, redução de custo, controle de gasto, informação detalhada, do mesmo jeito o Print Account, só que ele tem essa característica de rodar na nuvem,
tá? Faz os mesmos cadastros automáticos de usuário e computador, tá? Sistema avançado de relatório, suporte à impressão de diversos sistemas operacionais, monitora qualquer marca de impressora. Tá? Ele não tem as funcionalidades do Print Account Enterprise lá de fazer marcação ou coisa do tipo. Ele atende como um standard e sem precisar ter um servidor de impressão e onerar menos a empresa nisso, né? E é super simples a instalação. Enquanto o Print Account a gente aconselha que seja um técnico para fazer a instalação, Print Monitor qualquer um faz, tá? Ele foi desenhado para o usuário conseguir fazer tudo, tá? Então não tem, é super simples a forma de instalar. O licenciamento dele, como eu falei, é um SaaS, né? Software as a Service, tem uma mensalidade de acordo com o número de impressoras contratadas. A gente tem planos de 5 impressoras, 10 impressoras, 20 impressoras, e aí se precisar mais que isso, aí a gente conversa, tá? E o padrão dele é venda direta no site. O cara entra, compra e sai usando. Tá? Então tem um trial que o cara pode já criar direto a sua conta para experimentar, não precisa falar com ninguém, cria a conta, instala e sai usando. Tá? Basicamente esse é o modelo do Print Monitor. Como que vocês podem entregar para o mercado? Tá? O cliente pode comprar direto, hoje nesse formato o cliente pode comprar direto. A revenda pode comprar também e botar lá no cliente, porque o cliente nunca vai ficar olhando licenciamento, né? Então é bem tranquilo. O padrão dele hoje é cartão de crédito, o cara entra lá, preenche cartão de crédito na Cielo e faz o pagamento via Cielo. Bem simples, com um gateway de cartão mesmo. Se precisar boleto, tá? Digamos que vocês tenham lá um caso específico, vocês querem colocar em algum cliente, e aí precisa por boleto. Aí tem que entrar em contato com o comercial, que o comercial gera o contrato para entrar na cobrança mensal via boleto, tá? Mas o padrão não precisa nem muita coisa, tá? É super simples, já vai direto no cartão e faz. A gente está avaliando, tá? E até a data do treinamento lá do Print Monitor a gente vai falar sobre isso. Uma forma de comissionamento para as revendas. Tá? Alguma coisa do tipo, a revenda faz a indicação antes do cliente comprar e a gente comissiona a revenda por essa indicação. Tá? A gente está avaliando isso e deve estar aprovado até a data do treinamento do Print Monitor lá, que a gente tem aquela escala de datas, né? Então até ali deve estar tudo certinho já. Preço no site mesmo ou pode falar com o Cristiano Cagrasi? Bom, então vamos lá para o nosso quarto e último produto, que é o Safe Print. Tá? O Safe Print é impressão segura, ele tem um monte de opção de liberação, tá? A gente já tem projetos que fazem liberação por cartão de aproximação, por biometria de impressão digital. A gente teve um projeto de impressão por biometria facial, cara, por smartphone, por tablet, por PIN no painel do equipamento, por PIN no leitor. Então tem diversas formas, tá? Então, e a gente é bem flexível em relação a isso, porque como todos os softwares, a Inter desenvolve 100% do software, a gente não depende de um terceiro mudar alguma coisa de modo geral. Tá? Então a gente consegue ser bem flexível e consegue personalizar bastante os projetos. O que é valor para o cliente final de Safe Print? Tá? Apesar de algumas pessoas acharem que é segurança e controle, tá? Até a gente estava discutindo isso semana passada com o cliente, né? Que o cara queria segurança e controle, só que o cliente, na maior parte das vezes, ele até valoriza segurança e controle, mas ele está mais preocupado com o sigilo, né? Que é a informação dele não vazar, que é a informação dele não cair nas mãos erradas, sei lá, o RH imprimir uma relação de salários ou a pilha de contra-cheques e alguém ir lá e pegar na impressora. Né? Ou os planos de engenharia serem mandados para o concorrente. E acontece isso todo dia, tá? Tem dezenas de casos que a gente conseguiu acompanhar e é sigilo a dor. Né? A gente precisa trabalhar isso e o cliente enxerga que sigilo é importante, economia é importante. E o SafePrint dá uma sensação de economia, não só as pessoas pensam antes de imprimir, mas também reduz aquelas folhas abandonadas na impressora. Né? Então, a sensação de redução de desperdício é grande para o cliente.
Porque várias vezes eu já vi pilhas de papéis que a pessoa ficava lá carimbando, rascunho, 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 e completamente desnecessário. Então, o SafePrint, ele pode cancelar esses jobs que ninguém vai buscar, né? Então, tu manda imprimir, se o cara não for em 4 horas ou 6 horas, cancela. E aí tu acaba com esse papel que fica desperdiçado na impressora. Né? Então, e alguns caras devem estar pensando, mas vai reduzir o meu volume de impressão. Gente, se vocês não jogarem do lado do cliente, vocês estão errados, tá? Essa que é a realidade. Vocês precisam jogar do lado do cliente, vocês precisam levar soluções que façam que o trabalho do cliente seja melhor, que ele reduza esse desperdício, porque se vocês não fizerem, o concorrente vai bater com esse discurso lá, fazer isso e tirar vocês, tá? Então, precisa jogar de verdade do lado do cliente. Tá? Quando a gente constrói uma solução, a gente pensa um projeto, não é o melhor para a minha empresa. É o melhor para o meu cliente e o justo para mim. Eu preciso entregar mais valor. E se a gente ficar nessa mesquinharia de querer, não, aquele papel que fica abandonado lá, é impressão que eu estou ganhando. Velho, tem cliente que põe em contrato, papel de rascunho vai ser debitado da fatura. Tá? Se é para ser mal, os caras podem ser mal. Mas o fato é, quanto mais a gente jogar do lado do cliente, mais a gente vai ganhar confiança e mais tempo vai ficar o nosso contrato lá. A gente vai ganhar no longo prazo. Tá? É importante a gente ter essa visão. Também a questão de responsabilidade ambiental, né? De tipo, todo aquele papel lá que não precisava ser impresso, cara, e são muitas árvores, tá? A gente sabe que cada 10 mil páginas de papel impressas é uma árvore inteira e milhares de litros d'água. Então a gente tem que ter essa consciência ambiental. E o SafePrint trabalha sempre no lado do servidor, tá? A gente tem os leitores conectados com o servidor, as impressoras conectadas com o servidor, as estações conectadas com o servidor, e o SafePrint a gente gerencia no servidor de impressão. Então a gente consegue colocar SafePrint, gente, até para uma matricial, tá? Até para uma impressora de etiqueta, para uma impressora de diagnóstico médico, para uma impressora de produção, tá? Porque ele trabalha sempre no servidor de impressão. Então, independente da tecnologia que eu tenho na ponta, independente de suportar embarcado ou não, independente da impressora ser barata ou cara, eu consigo usar SafePrint com qualquer tipo de tecnologia. Então, eu posso liberar a matricial lá por biometria, por exemplo, né? E eu posso controlar mais de uma impressora com um único leitor. Então, eu posso ter uma ilha de impressoras e eu vou lá e coloco o dedo e libero todas as impressões que estão pendentes na ilha inteira. Tem esse cancelamento automático, integração com AD, né? Também está extremamente alinhado com o ISO 27000, né? A gente desenhou ele para ser compliance com a 27000. Né? Você tem interface de administração dessas filas bloqueadas para poder liberar uma fila ou mudar a configuração da fila. Né? Tu pode liberar com uma digital só vários usuários, por exemplo, a secretária tem que liberar a impressão dela e a do diretor. Então, tu pode dizer, essa digital libera os dois. Ou usuários que tenham um mesmo usuários ter mais de uma digital, pode fazer. Né? Ou também usuários sem biometria. Né? O cara, não cadastrei a biometria ainda, eu quero que passe automaticamente. Então, tu pode configurar, automaticamente quem não tem biometria passa. Ou eu posso cancelar automaticamente todos os caras que não têm biometria. Né? Então, tu consegue fazer esse jogo de configurações, o produto é bem flexível. Empresas em geral consomem, né, do mesmo jeito que print account, só que a gente tem um foco aqui bem forte nos departamentos de engenharia, né, e área de pesquisa, na diretoria é um lugar alvo, tá, e nos RHs, tá, porque tem informação sensível. Ainda mais com esse negócio da LGPD, tá, a Lei Geral de Proteção de Dados equiparou uma folha de papel a um dado na internet. Então, se tu deixar uma folha de papel e essa folha der um incidente, o cara tem que reportar, o DPO tem que ser acionado, tem que informar para a agência reguladora. Então,
é importante a gente estar atento a isso, porque vai mudar isso dentro das empresas. Tá? A gente tem que ter esse controle mais detalhado agora e a LGPD vai fazer vender muita biometria, muita liberação por crachá. Tá? E a gente está bem alinhadinho com isso e preparado para atender essas demandas. Né? Escritórios de contabilidade e advogado também acabam utilizando. Universidades nas salas de professores. Tá? Então, você pode colocar lá na sala de um professor onde o cara imprime as provas, imprime coisas, aí tipo, manda imprimir, quando ele chegar lá para pegar a folha dele, ele vai conseguir pegar o documento. Porque muitas vezes, eu sei que na cidade de vocês não acontece isso, mas tem alunos que trabalham na secretaria, alunos que trabalham na sala dos professores e somem as provas. Né? Então, acontece. Governo também tem bastante disso. Licenciamento por projeto, como que funciona aqui, tá? Sempre montem os projetos com um dos gerentes de conta, né? Conversem com o Cristiano, com a Grazi, troquem ideia com eles, justamente para poderem montar certinho, para não, porque a gente já viu caras que põem em licitação o valor sem nem ter orçado antes e só dá problema. Né? Tipo, se é um leitor biométrico, tem que ter o hardware lá do lado, né? Se é um leitor de crachá, tem que ter o hardware. Então, é importante estar ciente disso, que precisa ter o hardware para fazer a liberação, né? O modelo de Safe Print normalmente é licença anual, né? E tem renovação nos anos seguintes. E a licença é baseada em servidor, mais a licença do ponto de liberação, tá? Como que o mercado entrega isso, tá? Item de contrato. Normalmente é um item que está lá no contrato como uma impressora, como servidor. Do mesmo jeito que eu falei antes lá do software de bilhetagem, que é a melhor forma de fazer. No caso de billing, ainda tem gente que põe no custo página. Mas no caso de impressão segura, não faz o menor sentido colocar no custo página. Tá? Tem que estar como um item de contrato e o cara contrata o software mesmo. Mesma coisa, a empresa é dona da licença, terminou aquele contrato, ela pega aqueles leitores, pega aquele software e coloca no outro cliente. A gente trabalha na maior parte dos projetos com leitores autônomos, né, que são leitores TCP/IP, que independem da impressora. Tá? Alguns usam leitores que vão plugados direto na impressora, só que tu gera uma dependência do teu leitor, né? Então, tipo, só vai funcionar nos tipos de impressoras que suportam isso. A gente sempre prefere trabalhar com leitores TCP/IP, que tu pode colocar em qualquer tipo de impressora, tu pode trocar de impressora sem ter que mexer em nada de software, tá? Tu só conecta na mesma fila e continua usando tudo bem tranquilo. Tá? Então, e é importante discutir isso na hora de montar o projeto, porque é bem mais interessante usando os leitores de CPIP. Preço é a mesma coisa, tá? Então, só dando uma recapitulada aqui, o Print Scout é o produto que monitora as impressoras, os parques de impressoras. O Print Account é bilhetagem instalada na rede do cliente, né, instalada no servidor de impressão do cliente. Print Monitor é bilhetagem de impressão da nuvem, tá? Então não é instalado num servidor de impressão do cliente necessariamente, tá? Pode instalar o agente no servidor de impressão do cliente, mas não precisa ter um servidor propriamente dito, tá? E o SafePrint, impressão segura. Tá? E a gente vai ter os treinamentos nessas datas, eu vou mandar para vocês depois. Tá? Então, o Print Scout dia 14, o Print Account dia 28, o Print Monitor dia 11 e o SafePrint dia 25. A gente tem o grupo de WhatsApp, qualquer pessoa que queira participar aí pode, até se quiserem mandar mensagem para a Grazi consegue adicionar agora no grupo de WhatsApp, ali na sequência da reunião, mandem uma mensagem privada para ela. Então ela está ali, Graziela Piccoli, né? Então mandem em privada a mensagem para ela que ela já consegue adicionar para vocês no grupo lá de WhatsApp, tá? Então, bem fácil e podem preencher lá no impressão gerenciada /WhatsApp também, que é uma forma. Então, vamos dar uma olhadinha nas perguntas. O pessoal perguntou se vai ter gravação, tá? Eu estou gravando,
tá, essa apresentação, tá? Se tudo der certo, eu compartilho com vocês depois, tá? Porque às vezes o Zoom dá umas loucuras de não gravar, tá? Mas a princípio a gente pode compartilhar com vocês a gravação sem problema nenhum. A questão dos servidores de impressão, o pessoal está perguntando também se tem que ser um servidor mesmo ou pode ser uma estação, né? Um computador que ser uma estação. Essa é uma pergunta que sempre aparece. Tá? Qual que é a desvantagem de usar uma estação, um Windows 10, como servidor de impressão? É que a Microsoft bloqueia o número de conexões. Ou seja, se tu tiver, dependendo do sistema operacional lá, 10 conexões, quando o 11 faz conexão, ele derruba uma anterior. Tá? E aí tu começa a ter impressora offline. Tá? Então, não é uma boa prática usar um Windows 10 ou um Windows 8 como servidor de impressão. Tá? A gente sempre aconselha usar um Windows Server para ser o servidor de impressão. Pode ser uma máquina virtual, não tem problema, tá? Mas um Windows Server em função desse número de conexões. Tá? Porque os Windows Client, como é o caso do Windows 10, que são uma workstation, uma estação de trabalho, realmente, ele não é próprio para servir. Né? Ele não otimiza a aplicação para os serviços em background, ele não otimiza a segurança. Então, é sempre interessante a gente usar o Windows Server. Se você tiver 3, 4 usuários, você consegue compartilhar a filha do mesmo jeito que compartilharia no servidor no Windows 10. Tá? Só que tem que ser um número pequeno de usuários. Um escritório de contabilidade pequeno, talvez. Um escritório de advocacia pequeno, talvez. Mas em ambientes grandes não é bom. Em ambientes grandes isso tende a dar problema, tá? Então, importante a gente cuidar, porque às vezes a gente quer economizar um dinheirinho e tu vai gastar um monte de hora técnica, tá? Para ir lá e explicar para o usuário que está bloqueando porque ele conectou mais não sei o que na rede, né? Então é importante cuidar isso. Tem uma pergunta do Diego sobre LGPD, né? Quando se refere à impressão. Tá? Na LGPD, dado, tá? É dado, tá? Acabou aquela coisa de dizer que o dado que está na internet é mais sensível que o dado que está numa planilha Excel, se é dado que não deve ser exposto, que é dado sensível, que é dado de pessoa física, por exemplo, que refere às pessoas, é sério tanto ser papel quanto ser digital. Tá? Então, a gente precisa estar atento a isso e as empresas estão atentas a isso, que é uma oportunidade de negócio. E muitas empresas não estão olhando para o impresso. Tá? Muitas empresas estão olhando só para o que é dado digital. Né? Então, a gente tem que trabalhar para realmente resolver isso. Tá? O Marcos está perguntando sobre treinamento das revendas. Tá? A gente está fazendo esse grupo de treinamentos com o objetivo de qualificar revendas novas e requalificar as empresas que já estão instalando há mais tempo. Tá? Então, a gente vai ter essa rodada. Normalmente, o que a gente faz com os nossos clientes? A gente faz um treinamento, a primeira instalação a gente faz e o cliente acompanha, a segunda instalação o cliente faz e nós acompanhamos, por exemplo, um print account lá, e aí, daí para frente, o cliente já começa a conseguir fazer sozinho. E a gente só apoia e tira dúvida. Quando é a instalação de projeto complexo, a gente normalmente faz a implantação. Tá? A gente vai lá e faz, sei lá, vai instalar tarifação de cópia, por exemplo. Tá? Então, a gente vai lá e faz a instalação, a configuração da instalação da tarifação de cópia. Tá? Mas o que é o cenário ideal é que a gente comece fazendo com o cliente acompanhando, depois o cliente faz com a gente acompanhando, e daí para frente o cliente já assume. Print Account Standard, Small Business, Print Scout, tá? Safe Print, tá? São produtos que o cliente consegue instalar com tranquilidade, tá? Não tem grandes mistérios, tá? Só esses produtos que são mais complexos que a gente acompanha melhor, a gente mais perto. A gente, né? Então, não sei se alguém quer abrir microfone aí, fazer alguma pergunta específica, tá? A gente estou bem à disposição aqui.
Pode falar, Márcio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Aonde tu indica que se compre os leitores de crachá e até mesmo os leitores agora me fugiu o nome ali, de biometria? Isso, de biometria. Tem alguns locais que tu indica a compra desses produtos? A gente tem alguns parceiros homologados, tá? Por exemplo, o Daniel Mazeu, lá da DMZ, a Fingertech, tá? Então, mas a gente pode pedir pra gente ali que a gente manda a listinha por e-mail certinho, com os modelos, tá? Bem tranquilo. Tá, legal. Obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta aqui falando do servidor do Print Monitor. Né? O Print Monitor, tá? A estação que vai ser instalada, tá? Por exemplo, tu vai colocar ele nos computadores, digamos que tu tenha lá um computadorzinho que compartilha a impressora para 3, 4. Bem tranquilo, tá, gente? É só botar o agente nessa estação, não precisa ser um Windows Server no caso do Print Monitor. Tá? A gente fala de servidor de impressão quando está falando de Print Account. Quando a gente está falando de Print Monitor, tu pode, inclusive, todas as impressoras, todas as máquinas estarem mandando para a impressora individualmente, tu instala o agente em cada uma. Óbvio que se o cara da TI é inteligente, ele nunca vai fazer isso, né? Porque isso é um problema de gestão danado para ele. Então, o ideal é que ele sempre coloque um computador que fala com a impressora e todos os outros computadores falam com aquele computador, né? A gente compartilha e conecta os outros no compartilhamento. A gestão é muito melhor e mais organizada, né? Então, é importante a gente manter o ambiente organizado, é uma boa prática fazer isso, tá? Não funciona. O Everton tem uma pergunta se funciona com qualquer leitor biométrico. Não, tá? Tem uma lista de leitores homologados, tá? Porque cada leitor tem um driver diferente, tem uma forma diferente do software falar com ele. Então a gente tem uma lista de leitores homologados, tá? E é nesses leitores que a gente pode estar passando a lista para vocês e vocês vendo quais são e orçando eles com os distribuidores, tá? Importante a pergunta, muito boa, Everton, faz bastante sentido, tá? Tu até pode comprar no exterior, tá? Mas que seja daquele modelo, tá? Porque tem um exemplar, o hamster. Você pode comprar o hamster nos Estados Unidos, mas importante que seja o do modelo compatível, né? Então, só pegar a especificação e comprar pela especificação e tá tudo certo. Tá? A gente já teve casos de cliente que fez, como era muito leitor, fez a importação direta de um distribuidor chinês. Pode. Tá? Não existe nada que proíba isso, né? Mas só tem que ser dos mesmos tipos, né? Então, galera, aqui estão meus contatos. Agradecer a presença de vocês, se ninguém mais tem pergunta. E tem mais uma novamente. Vai lá. Olha só, eu vou insistir nessa questão que eu acho que até o colega levantou também ali. A questão isso já ocorreu comigo, eu tive dificuldade de responder para o cliente, a questão do leitor de crachá, né, de aproximação. Como é que funciona isso? Fica a cargo de quem está instalando, configurar o crachá? Eu queria que tu pudesse falar um pouco melhor sobre isso. Nós que normalmente temos que fornecer o crachá, ou esse crachá diz que tem alguma coisa de alta, de baixa, alguma coisa de configuração. Podia falar um pouco melhor sobre isso, a questão do crachá? Posso sim. Normalmente, tá, o que acontece? A empresa de outsourcing, geralmente quando põe crachá, a empresa já tem o crachá, é o caminho normal, tá, que a empresa já tem o crachá. E se a empresa não tem crachá, aí vocês podem fornecer. Tá? É um mercado novo, é um mercado à parte. Tá? Então, tu pode te transformar num fornecedor de crachá ou desenvolver um fornecedor de crachá que te comissione. Tá? Isso é uma opção. O que eu, como empresa, faria? Eu não me envolveria nisso, porque senão eu perco o foco do outsourcing, a menos que eu queira criar uma linha de negócio que é fornecer crachá. E aí você pode fornecer crachá personalizado, imprimir crachá e N coisas, só que é um outro business, não é outsourcing. Então, o que eu faria é, implanta o software, instala os leitores todos e treina o usuário a configurar o leitor.
Tá, olha, para te cadastrar um usuário novo, tu clica aqui, passa o crachá, dá salvar, pronto. Entende? Então, esse é o modelo que eu aconselho fazer. Se tu quer criar um business novo, que é fornecer crachá, beleza. Tá? É permitido, é do jogo, tá? Mas se tu tá te focando em outsourcing, eu não gastaria energia com isso. Jaco, quer falar? Gostaria de saber qual a versão integralizada, juntando todas as soluções da Entro aí, que é compatível com o Papercut MF, que algumas licitações que eu participo, às vezes a gente acaba indo só para esse software. Eu queria saber se a Entro tem uma solução compatível, a nível que a gente não precisa estar indo só para o Papercut. É o Print Account Enterprise, tá? As funcionalidades de MF são do Enterprise. Tá, então é com ele que tu vai montar a solução para edital, sempre é Enterprise, tá? Porque edital sempre pede coisas super particulares e muitas vezes para forçar uma solução de software específica, né? Então, em alguns casos, o cara força que tenha a mesma funcionalidade, mas o cara escreve de outra forma só para não estar igual que está na tua especificação, né? Então tem que interpretar cada vez que sai um edital, a gente analisa todo o edital, o pessoal manda o edital para nós e a gente identifica, ó, aqui a gente precisa fazer isso, aqui a gente precisa fazer aquilo, e vai ter casos que em alguns editais que vai ter uma customização, a gente vai precisar, olha, a gente vai precisar de 5 dias para isso daqui que funciona desse jeito funcionar daquele outro jeito. Tá? Então a gente tem bastante casos de edital que às vezes os caras forçam, né? Forçam. E tem um outro problema em edital que às vezes tem que impugnar porque o cara especifica de forma que ninguém atende. Tá? Apesar de alguns fabricantes dizerem que atendem, só que ninguém consegue atender porque eles contradizem a solução. Tem que ser assim, mas também tem que ser assado. Por que acontece isso? Porque os caras dão Ctrl+C, Ctrl+V no edital de um órgão, aí vão lá no outro edital de outro órgão e colam embaixo, e aí vira uma bagunça, né? Então, a melhor coisa para edital é chegar cedo, antes do edital sair, ir lá, conversar com o cara. As nossas melhores revendas, que se posicionam melhor e que mais ganham edital, são as que chegam cedo. Antes do órgão público largar o edital, o cara está lá para apoiar, para dar consultoria para eles, para ajudar a construir. Né? Então, é um trabalho de longo prazo. O ciclo de venda num edital de governo pode chegar a 1 ano, com tranquilidade. Tá? Porque tu tem que chegar cedo e tu tem que trabalhar o cara, ajudar ele, dar informação. E aí tu consegue corrigir alguns erros grotescos. Edital, por exemplo, de órgão público que não tem Linux e coloca, o servidor tem que ser Linux, sabe? E aí, tipo, mas tu não tem Linux aqui, tu vai colocar um servidor Linux? Não vou colocar. E aí tu tem que ir lá e corrigir o edital, diz, não, servidor tem que ser Windows, porque todos os servidores deles são Windows em alguns órgãos. Então, é importante a gente chegar antes para poder corrigir, para poder apoiar. E aí vocês têm um diferencial gigantesco na hora de colocar o edital, né? Com relação a funcionalidades dos produtos, instalação, a gente vai tratar no próximo treinamento, tá, pessoal? Então, importante, se alguém tem dúvida de instalação, a gente vai tirar lá nos próximos, lá que tem específicos esses de cada produto. Outra coisa é em relação a edital. Não adianta vocês quererem entrar num edital no apagar das luzes. Tá? Tipo, não, eu descobri que tem um edital amanhã e eu preciso preço para... A tendência de vocês estarem chegando prejudicados nesse edital é muito grande. Tá? Então, eu diria para vocês, tentem descobrir os editais mais cedo e trabalhar mais cedo. Quando sai o edital, já manda para o comercial, tá? Manda para entre, que a gente faz a análise com vocês. Até porque às vezes tem dúvidas no edital. O edital está mal especificado, está se contradizendo, e aí tem que submeter a pergunta, aí o pessoal, o leiloeiro demora para, o cara que cuida do edital lá, do pregão, demora para responder, eles têm um tempo de resposta longo, então é importante trabalhar organizado. Quem quer atender governo, precisa trabalhar cedo, organizado, para conseguir atender bem, tá? E a gente analisa cada item do edital com vocês, tá? Vocês mandam um edital, a gente analisa linha a linha,
a gente já diz, olha, aqui a gente pode fazer assim, essa linha aqui está confusa, precisa pedir esclarecimento, então é importante isso, né? Uma pergunta a mais? Positivo, muito boa a tua explanação nesse nível aí da gestão pública. Obrigado, foi muito positiva e foi bem entendida a tua resposta. Muito obrigado. Obrigado. Então tá, galera, agradeço a presença de vocês, tá? Vou mandar depois a programação dos próximos treinamentos para vocês e avisar, foi um prazer estar aqui com vocês e nos vemos aí nos próximos treinamentos. Grande abraço para todos.